Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9h mais 42 minutos, um bom dia para você. Começa agora o Virtual News, nesta segunda-feira, dia 15 de maio de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. Um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Manhã de inverno, né? O outono chegou o frio aí, tivemos as mínimas aí, realmente uma noite fria de domingo para segunda, né? Esse domingo, sábado para domingo já foi frio, domingo para segunda mais frio ainda. Começando aí o ar da graça o inverno. Dizem que o El Niño está por perto, vamos aguardar, né? 9h mais 43 minutos. Para você que faz aniversário nesse dia 15, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário. Segunda-feira, dia de César Martins conosco. Nos controles, Maria Clara. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, César. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria Clara. Bom dia a todos que nos acompanham aí. Mandar um abração especial aí, um beijo enorme, com muito amor, carinho para as mães, né? Que comemoraram ontem, em especial a minha, que além do Dia das Mães, ainda comemorou aniversário. Então, dona Selma, aquele beijo. Vamos lá, segunda-feira, né? Isso aí, o tempo virando, ventos novos chegando, bastante coisa acontecendo aí. Mais uma semana que começa cheia de agitação, né, Márcio? Dona Selma, 2 presentes, né? Dia das Mães e do aniversário. É isso aí. Tem que ser, de 4 em 4 anos, presente duplo. 9h mais 44 minutos. Vamos às manchetes que fazem parte do Virtual News este dia 15 de maio. Principais notícias desta segunda-feira, 15 de maio de 2023. Petrobras discute internamente alterações de política de preços. Impasse em Viracopos. O governo pensa em relicitar concessão. Ministério do Trabalho volta a falar sobre saque aniversário do Fundo de Garantia. O governo pretende implantar telemedicina para desafogar o INSS. Jovem chama Moro de ladrão, toma tapa e reclama. Não toque em mim. Irmão do ministro da Justiça articula vaga no STF. Essas são as matérias que nós vamos estar falando hoje aqui, daqui a pouquinho já no Virtual News. Mas vamos às manchetes, que não vamos estar falando totalmente sobre elas, mas não dá para passar em branco. Vamos para não passar em branco. China condena americano de 78 anos à prisão perpétua por espionagem. Argentina anuncia medidas econômicas para manter a inflação. Lula se reúne com a equipe econômica na expectativa de relatório do arcabouço fiscal. Cadê a bisteca? Presidente da FUNAI manda apurar compra de 19 toneladas de bisteca para indígenas na Amazônia. A carne não chegou às famílias indígenas. Ciclone atinge Miramar e deixa pelo menos 3 mortos. São Paulo registra 12 graus na madrugada. Mínima deve se repetir nos próximos dias. César, qual delas? Acho que tem bastante. Sim, primeiro essa questão aí da China, eu acho, 78 anos, mas coitado, assim, eu acho que crime é crime com qualquer idade. Eu acho que o Brasil precisa aprender isso também, né? O crime é crime se você está num cargo público, o crime é crime se você está numa empresa privada, o crime é crime se você é muito jovem, o crime é crime se você é muito velho. A questão da Argentina aí também eu acho que é sempre muito importante a gente dar atenção a isso. Infelizmente a gente tem espelhado algumas decisões a se tomar com o nosso vizinho que não anda muito bem, não é
um bom exemplo de política econômico-financeira para ninguém no mundo. E lembrando, né, que está beirando 100% a inflação na China. Então. 100% ao mês. Exato. Então é muita coisa. Então, não dá para ter como espelho. Tem aquela frase que diz que a corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco, né? E na questão do Mercosul, a Argentina está se tornando um elo muito fraco. Então o país tem que observar, a América Latina tem que olhar para a Argentina. É isso aí. Né? E o parceiro precisa melhorar das pernas. Né? É isso aí. Em relação a esse americano, ele é de Hong Kong e o nome dele é John Xing Wan Lung, portador de um passaporte americano e residente permanente em Hong Kong. Então, 78 anos, prisão perpétua. Bom, tá aí as informações, né? Essa questão do arcabouço fiscal, hoje se reúnem os ministros com Lula, aguardando aí o relatório, né, por parte do Legislativo, e o arcabouço fiscal vai entrar em baila, né? Vamos ver como é que ficam as articulações do governo. Já tomou uma pancada semana passada, já começou a mexer nas emendas, liberar as emendas do relator, né, que é o antigo orçamento secreto, né, ele não mudou nada, continua liberando as emendas do relator, e buscando aí essa articulação política, né? Márcio, isso aí é muito delicado porque assim, a gente tem que entender que o telhado de todos é igual. Ninguém tem um telhado mais firme que do outro. O vidro está na maioria. E não adianta a gente... Houve uma crítica ferrenha a esse tipo de prática na administração passada, no governo do presidente Bolsonaro, e o que mudou para o governo atual? Assim, nada. Era contrário lá no governo Bolsonaro, eu sou contrário agora no governo atual, então independente de bandeira partidária, lados, a gente tem que ter em mente que não dá para essa ser a moeda de troca, não dá para isso ser, assim, quer dizer, eu só tenho governabilidade se eu libero recurso de fácil acesso e difícil transparência. É dinheiro público, né? Então, assim, os deputados já entenderam que essa pressão, de certa forma, acaba dando resultado. Funciona, né? Então, aí que tá liberado, estamos falando de 1 bilhão, mais de 1 bilhão. O que em emendas só nesse momento. Então. O que me chama a atenção é o que vai, independente do apoio, né? Sim. Se o apoio ele tem uma conotação e as emendas acabam ajudando uma ou outra situação, ou se na verdade pouco importa. Não interessa o que o governo pautar, a gente aprova. Quer dizer, é aquela situação, né? Então. Nós fizemos um acordo e vale tudo. Quer dizer, exato, aí é que tá, e é o que o PE tira por base aí. São dois PLs que eu acho que vão dar muita dor de cabeça aí, porque são muito complexos. E assim, o texto tem alguns detalhes ali que são complicados de passar a goela abaixo. É o das fake news, né? sim. E o PL do arcabouço fiscal. Porque tem muita coisa ali que ainda não está ajustada, né? Não pode ser uma carta branca ou da fake news. Eu acho que é legal, assim, a gente ter uma regulamentação, assim, como a gente falava agora do crime. O crime é crime, seja no âmbito virtual, seja no âmbito físico, pessoal. Agora, a partir do momento que primeiro que você segrega, olha, para todo mundo é assim, agora para a classe política é assado. Já muda, porque o político nada mais é do que o cidadão que foi eleito para nos representar. A gente chama o caso do Telegram, a questão do Google, né? Falar bem da fake news, pode. Falar mal do projeto fake news, não pode. Pode falar sobre a PL ou não pode falar sobre a PL? Sim. Então, não podemos falar nem bem, então. E eu concordo com isso, Márcio, aí que tá. Não, porque eles estão espalhando informações inverídicas. Mas qual é a verídica? Porque até agora quem sentou para falar sobre a declaração do governo? Exato. Tanto o governo quanto os congressistas, os parlamentares que defendem o projeto. Quem, em algum momento, se preocupou em explicar
para nós, eles nos representam, a gente tem que lembrar sempre isso. Para falar, olha, povo, olha, meu representado, eu sou a favor por isso. Porque, assim, tá muito tendencioso. Não, precisamos aprovar porque tem que ter uma regulação. Regulação é uma coisa que a lei já garante. Então, se eu te ofender hoje em rede social, eu já tenho garantia por lei de que haverá uma sanção. Os perfis têm que ser verificados. Exato. E não só contra a fake news, contra o crime cibernético, né? Quanto todos os dias as pessoas caem em golpes aí do Pix, golpes disso, golpes daquilo, quer dizer, tudo isso tem que ser... E não tem, assim, eu não vejo tanto, é que, cara, é interessante para um monte de gente, mas, pô, faz o seguinte, como é que os bancos virtuais funcionam hoje? Isso, assim, é um leigo falando, mas uma ideia que, de repente, o banco, para você abrir uma conta num banco virtual qualquer, você tem que fazer verificação facial, você tem que escanear, enviar e aguardar uma verificação e aprovação dos teus documentos, você vincula ali aos teus dados. Então, quer dizer, quando eu entro num banco virtual, até para fazer transação financeira, o que garante a segurança? A minha identificação. Sim. Toda vez que eu vou fazer uma operação, eu preciso do quê? De uma identificação, uma confirmação. Uma confirmação, uma validação por uma senha, por uma verificação facial, enfim. Por que não se cria isso para rede social? Porque a hora que sair qualquer coisa, assim, primeiro que você acaba com o anonimato. Pra que o anonimato? Me explica, Márcio. Eu não vou ter 4, 5 contas, vou ter uma conta só. Então, pra que o anonimato? Exato. Você acaba... Por quê? Porque você já tem o seu CPF vinculado. Para eu criar uma nova conta, eu preciso vincular um novo CPF. Se você quiser criar uma conta com os meus dados, você não vai conseguir, porque eu já tenho o meu vinculado a uma outra conta. Então você começa a amarrar. Mas é que tá, até que ponto isso interessa e para quem? E outra, pessoa jurídica, né? Começa a envolver essa questão. É lógico. Começa a dar uma outra cara e formatação. É isso aí. Então tem bastante coisa aí que precisa realmente ser pensado com um pouco mais de carinho e principalmente um pouco mais de seriedade. O arcabouço fiscal é muito sério. Sim, infelizmente está muito aberto. Não dá para ser tão aberto, não dá para ser tão travado, mas não dá para ser tão aberto. A gente está falando de responsabilidade fiscal. Não é uma carta branca, né? É. Sim, e a gente tem que entender que a gente tem uma receita limitada. Não dá para ter um gasto ilimitado. 9h mais 54. Vamos às matérias desta segunda-feira. Petrobras discute internamente alterações de política de preços. A Petrobras publicou um comunicado no mercado confirmando que está discutindo internamente as alterações em suas políticas de preço para o diesel e gasolina, que serão analisadas pela diretoria executiva no início desta semana e poderão resultar em uma nova estratégia comercial para a definição dos preços desses combustíveis. No comunicado, a Petrobras afirmou ainda que eventuais mudanças estarão pautadas em estudos técnicos, em observância às práticas de governança e dos procedimentos internos aplicáveis. Na sexta, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prat, já havia dito que a companhia irá reavaliar o preço dos combustíveis nessa semana e divulgar informações sobre sua nova estratégia de preços, conforme mostrou o Estadão. Na ocasião, Prats declarou que o critério dos preços vai ser de estabilidade versus volatilidade. Não precisamos voltar ao tempo em que não houve nenhum reajuste, como em 2006 e 2007, mas também não precisamos voltar à maratona de 118 reajustes no ano em um único combustível, como em 2017, o que levou à greve dos caminhoneiros, disse durante a entrevista coletiva à imprensa. Volatilidade. Na verdade é o seguinte, tem acionistas e acionista quer lucro. E a empresa tem que dar lucro. E o lucro sai em cima do produto. E o produto é combustível. E o combustível é gasolina e diesel. E quem compra é você. Então, não tem o que falar. Vai se discutir preço como? O diesel não está... O petróleo não, tem a alta e a baixa do petróleo? Nós somos autossustentáveis? Então, explica agora, José. Fica difícil, né, César? Então, é até complicado falar. Só me fica uma dúvida do seguinte. Estamos, de fato, preocupados com a maneira de precificar o combustível ou precisamos discutir porque o dólar vem numa queda aí nos últimos tempos crescente. Estava 5 e pouco, chegando a quase 6, a gente está falando num dólar hoje a 4,90. Será que a discussão
teve aí o seu start por não ser adequada à forma com que é hoje precificado, ou porque a receita baixou e precisamos achar uma outra maneira. Vamos entender. Tava vinculado no dólar. O dólar está caindo, a gente vai ter que reduzir o combustível. Então, se a gente reduzir o combustível, olha, precisamos ter uma outra... Vamos criar uma outra forma para criar um outro parâmetro, enfim. Vamos ver, né? Eu também não concordo. Eu também não acho que, é legal, toda hora... Você nunca sabe quanto você vai pagar no combustível. Porque toda semana ele altera. A justificativa foi se manter sempre com base no dólar, porque o petróleo é negociado a dólar. Bom, é interessante saber o que de alternativa vai sair dessa discussão. Porque, de repente, você jogar o preço da gasolina lá para 6,50 e manter ali, sabe? Você não vai mudar. Não, só que você vai estar trabalhando com o preço lá em cima. Maximizado, né? Não vai ter reajuste. Só vai ter um reajuste por ano. Esse ano é 6,50. Ano que vem a gente joga para 7. Aí quer dizer, aí o dólar tá lá embaixo, só quem tá ganhando nessa brincadeira é o acionista. É a Petrobras. O povo tá pagando um preço. Então, não tem que ser mais fácil. Tem que ser mais viável, tem que ser mais justo, tem que ser mais equilibrado. E a gente está num momento em que o mundo está discutindo outras fontes de energia, produções de veículos, com a data de novos modelos, de uma nova situação. E o país ainda preso no combustível fóssil. Nós tínhamos o pró-álcool e toda essa situação que não avança, né? Não avança. O álcool e a gasolina, as pessoas preferem a gasolina por uma questão de rentabilidade. O álcool rende menos. O valor do álcool na bomba, no comparativo, compensa mais colocar a gasolina. Quer dizer, o que é o combustível, né? Que não é fóssil, o álcool é uma alternativa e que, na verdade, nós ainda continuamos presos à matriz da gasolina para os carros de passeio e do diesel para os caminhões. Eu acho que falta muita maturidade ainda para o Brasil e desenvolvimento de fato, né? Enquanto você vê aí os países investindo em linhas férreas, em energia sustentável, carros 100% elétricos, o Brasil não avança nisso por quê? É o que eu ouço de todo... vou comprar um carro, é complicado porque a autonomia ainda é baixa, relativamente baixa para uma viagem mais longa e você tem uma limitação muito grande de pontos de abastecimento, de recarga do carro elétrico. Você não vê ninguém fazendo uma movimentação para ampliar os pontos de recarga. Porque se você aumenta o ponto de recarga, fica mais viável a compra do carro elétrico. Se fica mais viável, você consome menos combustível. Interessa isso? A questão do carro a gás, né? Tudo isso também já... 10 horas em ponto, vamos a mais uma matéria. Impasse em Viracopos. O governo pensa em relicitar concessão. A concessionária que administra o aeroporto de Viracopos quer arcar com a desapropriação de uma área prometida pelo governo há mais de uma década e que não foi entregue. O atual governo pretende relicitar a concessão diante das dificuldades financeiras enfrentadas pela ABV no ano passado. A empresa hoje afirma que os problemas ocorreram em decorrência do descumprimento do contrato pela União. Viracopos é o caso de empresa bem-sucedida após recuperação judicial, inclusive antecipando o pagamento de parcelas de financiamento com o BNDES. A ANAC, segundo a ABV, não disponibilizou nem 20% dos 17 km quadrados prometidos na licitação, frustrando o projeto comercial do Aerotrópole, que previa a construção de galpões logísticos, hotéis, centros de convenções, entre outros empreendimentos que geram receita essa para a concessão. Essa discussão é hoje alvo de uma arbitragem. A concessionária, no entanto, se reorganizou financeiramente. Viracopos opera no azul, com receita de 1,5 bilhão e lucro líquido de 45,1 milhões. Com o dinheiro em caixa, teria condições de assumir atualmente os custos da liberação do terreno para finalmente viabilizar o aeroporto cidade. A ANAC, por meio da sua assessoria, informou que a entrega das respectivas áreas será feita. Viracopos cresceu. São Paulo, muitos dos voos vão para Campinas. A proximidade Campinas-São Paulo, essa questão nós temos
o Rodoanel, tudo isso facilitou. Sim, né? sim. O acesso ao interior hoje é muito mais fácil. É muito mais fácil, então o pessoal desce em Campinas, vem a São Paulo, aquela situação toda. Só que agora, recuperação fiscal, a empresa já mostrou que está apta, está bem das pernas, né? Pagando antecipadamente, pagando o BNDES, que isso é uma boa notícia, antecipado ainda, coisa boa. E essa situação do governo que não libera as áreas, não cumpre aquilo que está no contrato, César. É um assunto delicado, porque se você pensa aí num projeto de um mega aeroporto, de uma situação de criar um aeroporto, como falou aí, se o projeto inicial era o aeroporto, hotel, toda uma base aí que vai te gerar uma boa lucratividade, assim, um retorno muito alto, e aí você tem só 20% da área liberada, é complicado, né? Porque aí você pensa, mano, você faz uma projeção de receber 100% de um projeto. Claro que é uma projeção, uma previsão. Só que aí só tem 20% liberado, você tem que trabalhar. Assim, eu particularmente acho que Viracopos é uma solução muito boa para nossa aviação no Brasil. Como você falou, o acesso hoje ao interior é muito bom, muito fácil. Lá tem voos para toda parte do mundo, em preços mais acessíveis que partidas de São Paulo. Então eles têm uma parceria com a Azul muito grande e que operam muitos voos por ali. E por fazerem muitos voos da Azul por ali, eles conseguem ter uma vantajosidade no custo disso, nos valores. Então é um assunto delicado. Assim, é legal ver que, apesar da dificuldade que passou, que segundo eles informaram, foi pela não liberação das áreas, mas ver que deram a volta por cima e estão evoluindo, e estão operando no Azul, estão com dinheiro em caixa, estão antecipando pagamentos do empréstimo do BNDES. Então, quer dizer, isso é muito importante, porque percebe que estão saudáveis. Se estão saudáveis e já tem um contrato vigente, há necessidade de fato de relicitar? A quem interessa a relicitação? Então, né? porque se está funcionando... Cumpri minha parte, você isso. não cumpriu a sua, peraí, vamos romper o contrato e vai ter uma nova licitação. Você está cumprindo a sua parte, eu não cumpri a totalidade da minha? Então, exatamente, está funcionando, está operando bem, está operando no azul, está quitando e antecipando parcelas do empréstimo com o governo. E está querendo assumir a indenização das áreas. Exato, está querendo absorver. Na verdade, eu acho que já era parte do acordo, arcar com alguns custos, mas está querendo arcar com custo de desapropriação para poder ter a área liberada. Então, peraí, alguma coisa não está muito claro, né? Está precisando esclarecer. Já ouvimos falar na relicitação. Sim. É um termo que volta à baila, já é a primeira vez que eu ouvi, já tem uns 15 dias, em outra situação, e agora, novamente, relicitação, esse termo voltando à baila aqui. De repente, a gente vai se acostumar a ouvir esse termo. Relicitar. Se essa moda pega, Cubatão vira... Eu já peguei, acho que a moda já pegou. Vai bater recorde. Quando você tem um e vai para o segundo, a moda já pegou. Daí vamos ver o que o ministro, né, dos aeroportos, portos, né, aeroportos, vai estar falando a respeito disso, isso aí. né, que cabe a ele. 10 horas mais 6 minutos, vamos à próxima matéria. Ministério do Trabalho volta a falar sobre saque aniversário do FGTS. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, voltou a defender neste domingo, dia 14, o fim do saque aniversário do FGTS, mas reconheceu que qualquer mudança na área deve ficar para o segundo semestre. Marinho participou de uma feira organizada pelo MST no Parque da Água Branca, em São Paulo. Nós estamos discutindo com lideranças como o ministro Padilha, que coordena as ações junto ao Congresso Nacional para ver o momento de encaminhar essa medida para submeter à apreciação do Parlamento. Mas devemos fazer isso no segundo semestre, disse Marinho, lembrando que será necessário um projeto de lei para alterar a medida.
Olha, para o ministro, o saque aniversário leva a um enfraquecimento do FGTS como fundo de garantia de investimentos em habitação, saneamento e infraestrutura. Ele afirmou ainda que os trabalhadores que aderem à modalidade de saque aniversário passam por um verdadeiro castigo, por não poderem sacar o saldo do FGTS em caso de demissão sem justa causa. Antes do César falar a respeito, interessante isso, né? Fundo de garantia, o seu dinheiro. O governo quer dizer que você não pode mexer no seu dinheiro quando você está precisando e o dinheiro tem que ficar lá para financiar a casa própria, moradia, estrutura, toda uma questão. O seu dinheiro do trabalhador. Porém, no Supremo há uma discussão sobre o reajuste do seu dinheiro na conta do Fundo de Garantia. Que, na verdade, se realmente for colocado favorável ao trabalhador, são 720 bilhões que devem seguir para o bolso do trabalhador. Inclusive você que já recebeu o fundo de garantia, que já retirou, tem todo esse reajuste que vai para o seu bolso. Então tudo dá para observar o seguinte, o dinheiro do trabalhador, a remuneração do valor não é feita de acordo com o mercado, né? É feita de acordo com a necessidade do governo, e o saque do dinheiro, olha, vai prejudicar o trabalhador. Como vai prejudicar? Ele está com fome agora, ele está com necessidade agora, o dinheiro é dele. E o governo quer se valer do dinheiro do trabalhador com a desculpa de que ele pode ficar no prejuízo? César? É mais um assunto aí bem complexo, bem delicado. Por um lado eu entendo, não que isso tenha que ser uma decisão do governo, concordo contigo. Peraí, a garantia, o fundo de garantia é a minha garantia, porque a garantia é para mim. O fundo de garantia é do trabalhador, não é o fundo de garantia do governo, é um fundo de garantia do trabalhador. Eu entendo que se ele utiliza isso em aniversário, o saque aniversário, né, chamado saque aniversário, destrava para quando ele tiver uma doença, assim, o que já é previsto em lei também, ele pode utilizar embora, né? Em caso de doença ou em caso de demissão sem justa causa. Então, aí se você faz o saque aniversário, quando você precisar lá em um motivo de doença, você não vai ter. Mas de repente é um projeto, é uma família, um cidadão que tem traçado todo um projeto ali e que ele conta com esse recurso para realizar o seu sonho, realizar o seu projeto. Eu acho que de repente a gente criar, não eliminar, mas criar algumas outras formas, porque concordo quando você diz, o dinheiro é do trabalhador. Então, se ele tem esse direito a utilizar, às vezes ele não quer utilizar, ele já paga um bom plano de saúde, ele quer, e assim, em caso de saúde ele já está coberto, então ele precisa desse recurso para uma outra coisa. Eu acho que a gente não tem o direito de barrar isso, não tem o direito de proibir a utilização desse recurso, que é um dinheiro do próprio trabalhador. Agora, o que me causa ainda mais estranheza é o local, o evento que se faz esse tipo de anúncio. No evento do movimento do Sem Teto. Né? A participação, que houve, inclusive, a participação do vice-presidente da República. Então, eu acho que a gente, às vezes, trabalha... o ministro, por exemplo, não comentou sobre a discussão que está no Supremo da questão do reajuste. Que é a contribuição tem reajuste, agora o pagamento não. O ministro não comenta. Aí comenta no MST, que também eu acho que todos têm direito, seu direito e brigar pelo seu direito. Mas eu entendo que quando o governo participa de um evento do MST e se posiciona a respeito desse tipo de pauta, ele passa uma mensagem de que estamos juntos. E assim, quando ele fala estamos juntos do MST, sem regrar como vai ser o trabalho do MST, porque o número de invasões no Brasil cresce ano após ano. E isso atrapalha principalmente o agronegócio, porque normalmente as áreas que são invadidas são áreas rurais e produtivas. Então, Márcio, é tudo muito estranho.
É tudo muito diferente, né? Uma coisa. E volto a frisar. Então, tudo bem, não vai ter o saque aniversário. Da mesma forma que existe o consignado para os funcionários públicos, por que não se cria uma linha de crédito com um mínimo de juros para o trabalhador vinculado à garantia do fundo de garantia? Não, que ele demonstre ali está liberado para o recurso para tal e tal situação. E aí você vai lá, você faz a devida comprovação, ok, e porque você tem um recurso lá, talvez aquele recurso é uma garantia. A garantia, assim, ele vai ser usado para de fato para o que ele existe, uma garantia. Como você falou, de repente é um empréstimo, um consignado. Por quê? Porque se você tem uma garantia, o teu juros cai. Isso qualquer banco trabalha assim. Se você tem um imóvel dali como garantia, você tem uma redução no juros, porque você comprova que tem condição de pagamento. Se você tem um recurso no fundo de garantia, você pega, eu não quero mexer no fundo de garantia, mas então eu vou pegar o empréstimo a um juros baixo, como o consignado acontece, porque eu tenho garantia. Se eu não consigo pagar, eu desconto no fundo. Aí, ok, porque você beneficia quem de fato tem direito àquele dinheiro. Agora, olha, você não vai mexer. Peraí, como é que eu não vou mexer no meu? A garantia sou eu, né? O dinheiro é meu. O dinheiro é meu, tá com você. Quer dizer, agora você quer regular essas coisas. Mas o reajuste ninguém fala, a forma ninguém fala. Só que para colocar a mão, para se garantir que o dinheiro fique ali, todo mundo quer. Ô ministro, vamos lá, né? Já teve aquela situação toda envolvendo aí consignados, quer dizer, o ministro acaba falando e depois toma um puxão de orelha. Sim. 10 horas mais 13 minutos, vamos a mais uma matéria. O governo pretende implantar a telemedicina para desafogar o INSS. O governo federal prepara uma licitação para implementar a telemedicina em perícias do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, no segundo semestre, afirma o secretário do Regime Geral da Previdência Social, Adoraldo da Cunha. É isso mesmo? A ideia é permitir que as perícias em caso de solicitação de benefícios por incapacidade, como auxílio-doença, por exemplo, possam ser feitas com o uso de telemedicina, o que poderia ajudar a reduzir a fila em abril. O estoque de perícias médicas solicitadas era de 1.054.000. A implementação foi recomendada pelo Tribunal de Contas da União, após os resultados positivos de um projeto piloto de perícia médica por teleavaliação lançado no ano passado. A perícia online enfrenta a oposição de associações de peritos e do Conselho Federal de Medicina, que, no ano passado, editou uma resolução vedando que as avaliações de capacidade trabalhista sejam feitas de forma remota. Dados da Previdência indicam que a fila é mais concentrada nas regiões mais carentes do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A Secretaria diz que o crescimento identificado nos últimos meses reflete o desequilíbrio entre o número de solicitações feitas, que foram 518.579 em abril, e a quantidade de peritos que fazem análise, além de instabilidades de sistemas. Vamos resolver o problema? Não, vamos criar uma situação paliativa. 10 horas e 15 minutos, vamos criar uma situação paliativa, César. Telemedicina. Então, assim, eu penso que é o seguinte, Márcio, a gente tem que usar a tecnologia para favorecer e otimizar as nossas atividades. Precisa ser criado um mecanismo melhor, diferente no INSS, porque tem coisa muito absurda, né? Assim, o lance da prova de vida, para mim, aquilo foi o absurdo maior porque você já faz, assim, agora, graças a Deus, parece que acharam uma alternativa, né, de vincular a prova de vida a sua movimentação bancária, a prova de vida que você já faz no banco, porque se você já tem um monte de coisa vinculada hoje, por que não casar essas informações? O Márcio está vivo, então não vamos interromper o banco está pagando por morto? Peraí, então a responsabilidade é do banco. Não vamos interromper, não. E assim, a cada de tempos em tempos você já precisa fazer um recadastramento no banco, por conta de biometria e etc. Então, peraí, se já está ali confirmado, por que você tem que confirmar em outro lugar de novo? A telemedicina, eu acho que a ideia é até interessante, é boa, no meu ponto de vista. Não resolve, mas agiliza
Claro que não dá para todos os casos a perícia ser feita ali via remota, né, via online, mas para muita coisa eu acho que isso vai ajudar, né? Vai dar uma celeridade para quem mais precisa, que é a população. Geralmente não. 100% das vezes quando você recorre ao INSS é porque você tem alguma necessidade, alguma dificuldade e assim, precisa ser acolhido. Então a gente precisa achar alternativas. Eu acho que essa é uma das alternativas, mas como você falou, é um paliativo ainda, não é a solução para o déficit que a gente tem no INSS. Precisamos achar, de fato, soluções eficazes para acabar, porque na verdade é uma bola de neve e isso não é só com a perícia, é com tudo no INSS. Desburocratizar. É isso. Quer dizer, você passa no médico, o médico te dá um laudo, você vai apresentar esse laudo lá, aí você apresenta o laudo e depois você vai novamente para o perito. Quer dizer, poxa, você tem um médico que deu um laudo. Você tem toda uma condição que hoje o teu prontuário pode ser eletrônico. Então, desenvolver uma questão, né, juntar as pontas, né, o teu médico deu um laudo, segue já para o INSS uma condição mais ágil, né? E, lógico, fraudou, vai do médico ao fraudador. Pega todo mundo. É claro. Pega todo mundo, acabou o problema. Se o médico fraudou, tira. Então, sabe o que é interessante, Márcio? O CRM dele. O grande lance, o que eu mais fico espantado com o governo, isso não é o governo, esse governo, é com o governo em geral, os governantes em geral. A Receita Federal funciona de uma forma, ela voa. Cara, saiu a tecnologia, mas 5 segundos depois ela... Já estamos no Pix da Receita. Exatamente, ela bota para funcionar. Agora, quando é para cobrar, para receber. Quando é para pagar, quando é para assistir, que é o caso do INSS, a gente ainda tem formulário manual, a gente ainda tem visita presencial, a gente é totalmente retrógrado. Moroso, né? Competência e capacidade a gente tem, porque Detran tá voando, tudo digital. Receita Federal, a mesma coisa. Agora o INSS não. Ainda tem que ser arcaico. Você chama a atenção porque os bancos privados voam em tecnologia. Os bancos públicos é uma morosidade. Exato. Parece que a tecnologia para. Então. No que é privado. Não oferece porque é público. Para. É incrível isso, né? 10h19, vamos a mais uma matéria. Jovem chama Moro de ladrão, toma tapa e reclama, não toque em mim. Estamos aqui com o nosso senador Sérgio Moro no Paraná. E eu gostaria de perguntar para o senhor como é ser considerado um juiz ladrão pelo Supremo Tribunal Federal, disse Henrico. Na sua página no Twitter, Matos se identifica como estudante filiado ao Partido dos Trabalhadores e ex-vereador da Câmara Jovem de Santos. Prezados amigos, fiz uma perguntinha ao Moro na quinta-feira, mas acho que ele não gostou. Em 2021, o plenário do FTS decidiu por 7 votos a 4 tornar Moro suspeito pela condenação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá. Com isso, todas as medidas tomadas pelo juiz no caso foram anuladas. E lógico, o processo voltou a estaca zero, mas não saiu da estaca zero ainda. Continua lá. Em relação a essa participação do jovem, o jovem santista, eu acho que um impulso da juventude e tem mais aqui perguntar mesmo, né? E acho que o juiz, o senador, entender esse questionamento e faz parte da vida pública, né? Sim. Manter o respeito, se dirigir com respeito, afinal de contas representa um Estado, né? Uma população, um Estado da Federação, mas não está livre dos questionamentos. Claro. Né? Eu acho que é isso aí. Eu acho que você foi. Eu só faço o senador tem que, como você disse, ele tem que entender que é uma figura pública que vai haver tanto elogios quanto críticas. E isso, no âmbito público, tem um alcance muito maior. Então vai haver sim cobrança, vai haver questionamento, vai haver elogio, vai haver aplauso, vai haver de tudo muitas vezes de forma pública, pois é uma figura pública. Agora, em contrapartida, primeiro que ele não foi condenado como ladrão, nem colocado como ladrão. Em momento nenhum disse que ele subtraiu algo de alguém, que é o que define um ladrão. E sim que ele fugiu de alguns procedimentos que deveriam ocorrer no momento em que juntou algumas provas. O processo não teve... Então o processo teve uma nulidade porque as provas, algumas delas foram anexadas de forma
fora do regimento, de forma que não atendiam o regramento jurídico. Não cumpriu o Exato. Agora, não roubou ninguém. E então, assim, aí você já tem um comentário que foge. Eu acho que esse ímpeto, eu acho que a internet, especialmente, deu ouvido a muita coisa e algumas pessoas passam num determinado limite. Então, pode ser questionado, deve ser questionado, criticado, comentado. Agora, o meu direito termina onde começa o seu. Não posso virar aqui e te chamar de qualquer coisa e achar que tá tudo bem. Ó, Márcio, pô, acho que você é um ladrão. Peraí, mas eu sou um ladrão por quê? Agora, o senador também tem que ter... Exato. Agora, o senador também tem que ter um pouco mais de jogo de cintura ao lidar com esse tipo de situação. Ele foi juiz, conhece muito de direito, então sabe que tem outras alternativas até legais, um processo, enfim, já que está gravado, fica até mais fácil de trabalhar isso de outra forma. Então, e cabe também o recado aí, eu acho que é não só ao garoto, ao estudante, mas a todos. O direito de expressão não dá direito a gente falar qualquer coisa. Dá direito a gente se expressar. Mas respeitando. O que chama a atenção, o que me traz do lado positivo dessa matéria é ver um jovem, né, que participou de um parlamento mirim, um parlamento jovem, e continua com essa questão da política sendo alvo contínuo, né? Viu um senador, foi lá questionar, foi colocar o que acredita, foi perguntar. Isso mostra uma geração participante. Sim. Nesse aspecto, eu acho que é louvável, acho que o entendimento é bacana. É isso aí. O jovem participar, se interagir. A gente precisa disso. Precisamos disso, né? Porque não dá para já nossa geração carregar o piano claro. Todo, né? A próxima geração tem que vir já com essa vontade. E ver o jovem questionando, ver o senador, ele, na verdade, entende como sendo um agente público que vai lá e questiona. Bacana. Isso aí. É louvável, né? E claro, né? A gente entende o ímpeto da juventude, afinal de contas, quantas vezes nós fomos jovens, né? Eu mesmo, quando mais novo, na juventude, oferecia panfleto de um candidato ao outro adversário. Então eu posso criticar muito, mas tudo bem. 10h24, vamos a mais uma matéria. Irmão do ministro da Justiça articula vaga no STF. O subprocurador-geral da República, Nicolau Dino, irmão do ministro Flávio Dino, começou a se posicionar em conversas com juristas como pré-candidato à vaga que ainda será aberta no Supremo Tribunal de Justiça e é destinada ao Ministério Público. Interessante, né? Ele é um subprocurador da República, né? Está aí já começando articulações para ver se consegue essa indicação para o STF. Não é o único, né? Demais procuradores já existem, não é o único, mas é irmão do ministro da Justiça. Quer dizer, incomoda, fica estranho, soa bem, é ético, mas vamos, a pessoa está ministra. Deixando de ser ministra, o outro perdeu a possibilidade de ser procurador? Não pode ser procurador porque o irmão é ministro? Quer dizer, as coisas convergem, elas conflitam. Nós estávamos falando aqui das 5 esposas de ministros, né, e de pessoas de alto escalão que assumiram posicionamentos, e 3 em tribunais de contas. Quer dizer, essa discussão está vindo à baila, né? Pode, não pode? É de bom tom? Soa bem? É conveniente? César? Então, é que tá, Márcio, que a gente estava comentando agora há pouco sobre como estão funcionando os acordos políticos hoje. E assim, por mais que não haja ilegalidade em alguns momentos, falta a ética, né? Falta a moralidade, talvez. Bom senso? O bom senso. De repente que tá, é um projeto, é um sonho de ele ser... profissionalmente falando. Exato, profissionalmente falando, alcançar aí o seu auge no Supremo. Agora, tem todo um contexto aí que é complicado, né? Que fica difícil de lidar. E assim,
dá uma nebulosidade para a transparência. E toda vez que acontece isso, a credibilidade cai e fica chato para todo mundo. Dá a impressão de que não seja sempre o um caso, coloio tá colocando aqui, dá uma sensação de que você tá passível a toda uma situação de que favorecimento A, favorecimento Sim. B. Não que seja o caso, mas inclusive um ex-ministro do Supremo comentou a respeito disso, da indicação. O Lula poderia indicar muito bem o seu advogado particular, só que seria uma situação constrangedora. Exato, é isso. Constrangedora. Olha, eu acho que para acabar com isso, a gente já conversou aqui mais de uma vez, é mudar a forma da escolha. E aí, o irmão, o primo, o sobrinho, ok, se candidata, passa por um processo, tipo um processo seletivo, e aí quem tiver melhor avaliado naquele processo vai estar no Supremo, porque a gente está falando do ponto máximo do jurídico, da parte jurídica no país. Então, tem que haver uma outra. Agora eles falam, não, eu indico, e aí passa ali uma sabatina, se passou, fica tudo muito político. E assim, a indicação, mas quem escolhe é o Congresso. Então, que é o político. Então, a decisão técnica, sim, até a aposentadoria ou morte daquele ministro, daquele que ocupa uma cadeira no Supremo, fica muito amarrada à política. E isso não é legal para o nosso poderia ser direito no país. Poderia ser o decano no Tribunal de Contas, né? Quem é o mais velho do tribunal? Alça direto. Quem é o quinto constitucional? Quem que alça direto. Seria melhor, né? Então, eu acho que tinha que haver... Eu mesmo não sabia que o ministro tinha um irmão que era subprocurador, né? E aí você vê as articulações, isso veio à baila e expôs essa proximidade, né? Vamos aguardar. 10 horas mais 28 minutos. Bom, encerramos, Maria Clara. Temos mais uma, né? Vamos agora falar na questão das escolas na cidade de Cubatão, que foi suspenso as aulas na quinta e sexta-feira da semana passada, devido a questões com a empresa que fornece o serviço de limpeza nas escolas, por falta dos funcionários que entraram em greve devido à falta de pagamento e uma situação que ocorre há um período muito maior do que apenas o mês atual, houve a suspensão do contrato. Vamos ver o que eu mandou a nota da Prefeitura semana passada. Maria Clara está colocando aqui no telão. A Prefeitura informa que as aulas na rede municipal de ensino. A Secretaria de Educação acaba de anunciar que as aulas na rede municipal de ensino ocorrerão normalmente na segunda-feira, dia 15, em Cubatão, de acordo com a Prefeitura. O processo do contrato emergencial junto à nova empresa, que irá assumir a serviço de limpeza, já foi iniciado. Porém, hoje nós buscamos informações junto à Prefeitura e não há nenhuma informação sobre quem é a empresa que assumiu o serviço de limpeza. E no entendimento, por ser segunda-feira, as escolas já começaram a receber os alunos, muitas delas dispensando aquela situação toda, mas não há uma situação que altere o quadro de quinta e sexta-feira. Então, na verdade, nós temos uma segunda-feira em que permanece a mesma situação dos 2 dias da semana passada, sem aula, sem uma condição de higiene dentro dos próprios públicos da educação. César, o quadro é o mesmo. Voltou até aula? Cadê a limpeza? Isso aconteceu do dia para a noite? Isso vem se arrastando? Quer dizer, há um emergencial agora? Qual é a situação, César? Sim, primeiro que chama muito atenção, né, essa desorganização, porque a gente está com 6 anos de governo. 6 anos de governo. 6 para 7 anos. 7 anos, praticamente 7 anos de governo. E com 7 anos de governo não dá para se dizer que a gestão anterior me deixou uma herança maldita e etc., como a gente ouviu em diversos momentos do governo atual. Esse já é um contrato dessa gestão. A segurança, os contratos, a Procuradoria, o jurídico da Prefeitura garante no contrato a segurança legal, que eu só te pago se você me comprova que está com as certidões
negativas em dia. Então, quer dizer, isso não aconteceu esse mês, não aconteceu essa semana. Então já é alguma situação que vem se arrastando e assim, me desculpa, mas não adianta vir com discurso, como a gente ouviu na semana passada, de que a empresa falhou. Não, é porque a empresa não pode receber. Se a empresa não pode receber o repasse dos serviços prestados pela prefeitura, para a prefeitura, é porque a prefeitura deixou de receber ou deixou de cobrar os documentos que comprovam que a idoneidade da empresa. Assim, o seu recolhimento de impostos e tributos, o recolhimento dos direitos dos trabalhadores, os pagamentos em dia, porque isso é regra. Isso faz parte do processo de pagamento. Antes de você pagar, receber junto com a fatura esses comprovantes da empresa. Então, alguém não fez a sua lição de casa aí. Chegar a um ponto de você precisar interromper as aulas porque não tem... porque o ambiente está insalubre, porque não tem condição de habitar um espaço em determinadas horas, também não acontece de hoje para o dia seguinte. Então, na quinta-feira foi quando colapsou. E, não tem como ter aula quinta e sexta. Teve o quê? Um mutirão de funcionários da educação para limpar as escolas, para hoje elas serem em condição? Ok, que tenha acontecido isso, Márcio. Mas e de segunda para terça? Quem que vai fazer a limpeza? Vai ter outro mutirão? E de terça para quarta? Porque se você não tem ideia de como é que está o processo, assim, falta muita transparência. E aí, aqui a gente recorre novamente a um emergencial. Lembrando que o prefeito foi condenado há poucos dias por conta de um emergencial no serviço de merenda da educação. Lembrando que esse serviço é essencial. Lembrando que a cidade tem o seu hospital funcionando por meio de um serviço, por meio de um contrato emergencial. Serviço essencial. E contrato esse que, inclusive, houve uma indicação judicial que não era para se fazer. Que não era para se fazer. Agora, outro serviço essencial, que é a limpeza das escolas. Mais um emergencial. Só que a gente só não pode esquecer o seguinte, que as duas secretarias mais importantes e que tem o maior valor dedicado do orçamento, uma pelo menos 15%, a outra pelo menos 25% das receitas do município, estão com contrato emergencial. Então, quer dizer, as secretarias que têm dinheiro estão passando por esse tipo de situação. Você imagina as que têm menos orçamento dedicado. Imagina as que têm um orçamento menor destinado para realizar suas atividades. Cortes, turismo. Então, quer dizer, de gestão, Cubatão não tem mais nada. Porque se você tem a saúde e a educação rodando ainda, sobrevivendo por aparelho, por meio de contratos emergenciais, de gestão a cidade não tem mais nada. Acabou realmente qualquer indício de que você tem uma organização, um gestor cuidando, seja das pastas e principalmente da cidade. Está na UTI, educação e saúde, então? Cara, faz tempo. Por aparelhos? Tá por aparelho? Pelo que a gente tem visto aí, faz tempo. Lembrando que a informação que nós estamos recebendo é de que as aulas no período da manhã, os alunos serão dispensados em meio período, 10 horas, e no período da tarde os alunos serão dispensados às 15 horas, e o período integral fica ao meio-dia. Se não há condição de recebimento dos alunos em um período integral, não há condição de recebimento em período nenhum. Porque a limpeza não funciona só em meio período. Assim, você não precisa de um ambiente limpo só por poucas horas. Você precisa de um ambiente limpo o dia inteiro. Quais funcionários estão fazendo a limpeza? Isso é uma falta de respeito, Márcio. Não só com o aluno, mas com o aluno que fica num ambiente sem condição nenhuma, com todo uma estrutura de pais que vão trabalhar e precisam das escolas. Os pais, que contam que os filhos vão estar na escola durante o período inteiro, durante meio período, quando eu digo período inteiro, ou o período da manhã, ou o período da tarde,
sem contar o integral, que aí acaba Muda de vez com a a vida vida de todo mundo. Exato. Mas também com todos os funcionários da escola, os professores, os gestores, os inspetores, que também precisam conviver num ambiente totalmente insalubre. Então, assim, realmente não tem o que Eu ser. concordo com você no apontamento de que não é um problema que caiu no colo agora. Exato. Mas pelo contrário, você mesmo falou, e você tem conhecimento de causa. As empresas têm que provar que estão fazendo os recolhimentos, que estão em dia com seus impostos, estão pagando em dia, que está em dia com o funcionário. Tem toda uma situação. Isso faz e parte é uma reserva todos os contratos do município com o prestador de com os serviço. prestadores. A empresa tem que demonstrar que ela tem liquidez, ou seja, se o poder público ficar sem pagá-la durante 3 meses, ela tem condição de se manter a tua equipe, É isso aí. a prestação do serviço. 90 dias. 90 dias. 90 dias. Então, quer dizer, não tem como esse problema ter acontecido essa semana. Se fosse por E falta o de governo pagamento, não saber. Se fosse por falta de pagamento da prefeitura, olha, falta de pagamento da prefeitura. Agora, se não é falta de pagamento da prefeitura, a prefeitura vem honrando com os compromissos, que sempre foi o que o prefeito falou, que ia honrar com os compromissos. Sempre vem honrando com os compromissos em pagar a empresa, mas e o compromisso com a família, e o compromisso com o funcionário e o compromisso com a escola. Porque não aconteceu do dia para a noite isso. Isso vem sendo empurrado, digamos assim, e alguém que acho que eu não sei se o nome agora é preposto, tem um funcionário que é responsável pelo acompanhamento do processo. O fiscal. De todo o contrato, o fiscal do contrato. Todo contrato vinculado ao poder público tem um ou 2 funcionários que são responsáveis por ele. Sim. Resta ver os apontamentos que foram feitos junto a esse contrato, né? Olha, teve isso aí. apontamento aqui, a empresa não está cumprindo, tem reclamação de funcionários, está faltando vale transporte, está faltando isso, está faltando aquilo, não está cumprindo, olha, e chegou a greve. Sim. E agora veio o rompimento do contrato. E agora vem essa questão do emergencial, que já foi na merenda, tem a questão do transporte, tem essa questão também agora da limpeza. Quer dizer, difícil, né, César? Parece que está difícil manter um contrato com uma empresa que consiga. Acidente no percurso, acontece. A empresa sofreu um problema judicial, teve alguma situação, descapitalizou, ficou com dificuldade, mas o contrato em si, ele é autossuficiente, né? Mas sabe o que acontece? O que acontece, para mim, o que fica muito claro é que é o seguinte. Quando você tem um problema pontual, a gente teve um problema agora, a empresa pisou na bola, a gente não atentou a isso, aquilo. Além de ter toda a condição de evitar chegar nesse ponto, sim, o corpo jurídico da prefeitura, os caras são incríveis. Feras. Então eles já dão essa segurança para que não chegue a esse ponto. Ainda que chegasse, ok, um contrato, vamos rebolar aqui, vamos dar um jeito, vamos resolver. Agora, o prefeito está sendo indiciado por uma contratação irregular no hospital. O prefeito foi condenado pela contratação emergencial da merenda. O prefeito está sendo indiciado pela contratação irregular do transporte escolar e agora ele faz uma contratação emergencial para o serviço de limpeza. Márcio, não existe assim. O pior além da saúde e educação, além de todo o resto. Para mim, a cidade toda está na UTI, não só a educação, porque a gente está com problema na segurança, haja vista o roubo que teve na concessionária de motos essa semana, que aconteceu, haja visto um monte de outras situações que vem acontecendo na cidade. Então, o pior de tudo, além dos serviços da prefeitura, além da cidade estar na UTI, é quem deveria estar cuidando, quem deveria pelo menos ser um enfermeiro, não vou nem falar médico, porque você tinha que ter um pouco de competência, o que o nosso gestor não tem mostrado. Além de não ter, além da saúde da cidade estar precária, quem deveria ser pelo menos um enfermeiro e cuidar, assim, se ausentou, que é o prefeito. Ele praticamente se ausentou, se omite de tudo e assim, só vem acumulando acusações, indiciamentos e condenações. Quer dizer, a gente está com um paciente à beira da morte
sem ninguém para cuidar. Difícil. E assim, César, há uma licitação. Nós temos o primeiro e o segundo e o terceiro colocados. Essa licitação, ela prevalece, essa forma de contratação, por quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos? Não, durante todo o período. Todo o período. Os 5 anos. Os 5 então, anos. Na verdade, como funciona a licitação? A licitação são 72 meses. E. Renovável a todo ano, por até 5 anos. E renova a cada 1 ano, ele tem uma renovação. Que aí é tanto prefeitura quanto a empresa pode abrir mão, pode não renovar. Só que durante esse período você tem a validade da licitação ali, sim. Então a prefeitura poderia ter acionado há 2, 3 meses atrás, ou 2 meses, ela poderia ter acionado o segundo colocado. É o que aconteceu na merenda. A merenda hoje atua com o terceiro colocado, porque o primeiro assumiu, teve todo aquele problema que a gente acompanhou, eu estava na gestão naquele momento, e a gente fez o trabalho todo, e a segunda abriu mão, não quis assumir, e o terceiro colocado foi quem assumiu. E essa questão do não cumprir as obrigações patronais com funcionários, ela é passível de rompimento de contrato. Porque assim, na verdade não só o rompimento de contratos, como isso impede, além da multa, impede o pagamento. Você não paga, aplica a multa. Porque, assim, aí você tem as advertências, aí você entra na multa até a rescisão de contrato. Então, você tem ali, como com um empregado, você faz uma advertência verbal, uma advertência por escrito, depois uma suspensão e uma demissão. Então, no contrato com o serviço público, você também tem essas previsões. As advertências, assim, você não só adverte, como obriga a regularização, e aí você vem com a notificação, as multas e rescisão de contrato. Então você tem toda uma etapa. O que aconteceu? Porque ninguém soube, não sei se o sindicato pode nos passar essa informação. Houve quantas notificações? Quantas multas? Quantas advertências? Onde está escrito no contrato, qual foi a forma? Quantos apontamentos? Ou ninguém apontou nada e de repente brotou uma situação agora? Lembrando que quando da rescisão da não prestação de serviço, a empresa ela não pode mais prestar serviço a qualquer ente público do território nacional. Sim. Ela não pode mais participar de licitação. Quer dizer, é algo muito sério, né? E mais sério ainda é a falta de aula nas escolas por uma questão de limpeza, por um problema que ele não acontece da noite para o dia e que realmente mostra aí uma falha dentro da administração do setor competente. Tá bem direito. Vamos ver se quem será responsável? Vamos ver se não sai um vídeo hoje, amanhã, essa semana, em cima de uma laje aí falando de como é que resolveu o problema da limpeza. Da limpeza. Agora, o que mudou de quinta, sexta para hoje? E amanhã vai também ser meio período? Quer dizer que a limpeza durante meio período é garantia. Quem está garantindo? 10 horas mais 44 minutos, encerramos, Maria Clara? Encerramos, né? César, mais algum apontamento hoje? Não, só agradecer aí, eu acho que, como a gente falou, bastante coisa aí acontecendo, tá muitas soluções chegando, né? E muitas situações precisam ser tocadas. Eu acho que cada dia que passa, o que fica mais claro é que o munícipe, a população precisa se engajar e se aproximar mais das pessoas, não só que ela elege, mas que estão prestando serviço, executando os serviços. A gente precisa estar mais próximo, cobrando mais antenado ao que acontece, para evitar passar esse tipo de situação e trazer um pouco mais de pressão a quem deveria estar nos protegendo, a quem deveria estar cuidando de nós. Então eu acho que esse é o ponto mais importante. Cada vez que acontece uma situação desse tipo, eu acho que a gente tem perdido, quando eu digo a gente, o gestor público tem perdido muito tempo querendo mostrar uma imagem de que está tudo bem e esquecendo de cuidar do que não está bom. O gestor não está lá para ficar colocando florzinha onde está arrumadinho. O papel do gestor público é consertar o que não está funcionando. Então, é isso que a gente não tem visto. Então, é muito fácil fazer o vídeo da parede que está pintada e, assim, não responder sobre a parede que está quebrada.
Quantas paredes estão pintadas e quantas estão quebradas? Quantos aparelhos de ar-condicionado foram instalados desde que foi feito o anúncio que tinha ar-condicionado para todas as escolas? Quantos televisores foram, aquelas telas digitais foram colocadas, né? O que eu lembro aqui agora da trilogia, né? Essa questão que nós temos aí de Nárnia, né? Essa questão do pessoal que vai para um armário e vislumbra um outro mundo. Quer dizer, hoje em dia, com a internet, o pessoal sabe quando está dentro do armário de Nárnia e sabe quando está na realidade. Claro! Então a realidade está aí, por mais que você faça, vem uma situação como esta que te proíbe de colocar a cereja no bolo. Por quê? Porque a situação não é favorável. É isso. Muito pelo contrário. Então há uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem que a internet é o lugar onde a verdade aparece. As coisas vêm a acontecer. E, lógico, as notícias têm que ser lidadas de forma responsável. E é assim que a gente trata aqui, com forma responsável. A suspensão das aulas, um anúncio que ainda se mantém, o nome da empresa que é a segunda, terceira colocada, ou quem seja da emergencial, que não foi colocado, e as aulas que seguem num horário totalmente diferenciado. Dentro de um município que tem um projeto chamado Avança Escola. 10h47, agradecendo ao César, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a sua audiência, pedindo desculpa aí aos pais de alunos, né, pela dificuldade nas escolas. Fé em Deus, fé em Deus. Fiquem com Deus, daqui a pouquinho está nas redes sociais, também no nosso canal no YouTube e no site. E até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser.